noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí a mais um estudo, pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, continuando no capítulo 27, do livro Os Mensageiros de André Luiz. E lembrando, pessoal, a gente está seguindo essa obra aí, nós estamos estudando a coleção do André Luiz, e o pessoal pediu para a gente continuar após o nosso lar. Então já estamos no capítulo 27, estamos na metade do livro já, nós estamos estudando aí toda semana um capítulo do livro, e é uma obra aí muito interessante que traz aí muitos ensinos, muitas questões a serem pensadas e refletidas, principalmente aí acerca das realidades espirituais, Então esse livro, como todas as obras do André Luiz, sempre traz muita informação para a gente. Então a gente está lendo aí um capítulo, e a gente está intercalando com as questões que o pessoal vai trazendo. Então se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira trazer, fica à vontade. Lembrando que toda quinta-feira, amanhã, é o dia que a gente tira para fazer, para conversar sobre doutrina espírita e evangelho, É o nosso dia de perguntas e respostas sobre doutrina espírita e evangelho. Então quem quiser participar, quem quiser trazer as suas questões, suas dúvidas, fica muito à vontade, é sempre muito bem-vindo, tá, pessoal? E a gente está aí totalmente aberto para a gente dividir aí e estudar juntos, Claro que a gente não sabe tudo, ninguém sabe, O conhecimento absoluto só pertence ao Cristo, e ao Pai, Se fosse perguntar para Jesus, ele fala que só o Pai sabe tudo, Então a gente vai dividindo aí um pouquinho, e todo aprendizado ele é uma construção, como a espiritualidade mesmo sempre fala pra gente, o conhecimento espiritual ele vem de acordo com as nossas com o nosso momento evolutivo, Então às vezes a gente estuda vários temas várias vezes e cada vez a gente aprofunda um pouquinho mais, porque a gente vai descobrindo nuances novas e nós vamos aprendendo outras coisas, O conhecimento espiritual ele é muito conectado. Então aquilo que era uma verdade há 1000 anos atrás, hoje nós já entendemos de uma maneira diferente, ou não diferente, ou talvez mais profunda, Talvez a forma correta de falar seja essa, A gente vai pegando nuances aí, a gente vai pegando aprendizados que muitas vezes a gente deixa de lado, E no final a gente consegue aí tirar muita informação, muito conhecimento espiritual, E acima de tudo muita oportunidade. Então quem quiser participar amanhã também das perguntas e respostas, nós estamos aí, tá? Vamos começar aqui, fazer a nossa prece, que a gente sempre faz, pedindo aí a espiritualidade amiga que possa nos ajudar neste momento, nos envolver com muito amor, com muita paz, com muita luz, para que possamos desenvolver o estudo desta noite, alicerçados na paz, no carinho e na espiritualidade. Ajuda-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal, vamos lá, Lembrando, o André Luiz ele continua, no posto Paz, que é uma colônia, vamos dizer assim, um posto avançado da espiritualidade, aonde ele está aprendendo, sobre os espíritos que recém-desencarnados ainda não têm condições para ir para uma colônia como o nosso lar, mas também não são tão terríveis que estão presos ainda no umbral, apesar desse posto ser no umbral, mas ele já está saindo daquela vibração, daquela energia mais pesada, E hoje o capítulo 27, nós vamos falar com o título O Caluniador, Para quem lembra, nós temos aqui o Alfredo e a Ismália, que são um casal aqui, que são os responsáveis aqui por essa colônia, e eles tiveram um drama muito grande, enquanto encarnados, por causa de um parente do Alfredo que fez com que um drama, aí, uma situação enganasse tanto ele quanto a Ismália, e aí os dois acabaram tendo rusgas para o resto da encarnação. Um fez ele imaginar que a Ismália tinha um caso contra o homem, aquela coisa toda, E agora nesse capítulo nós vamos encontrar com esse companheiro de novo, ele vai chegar lá na colônia. Vamos lá, aqui ó. O caluniador. Isso é interessante para a gente ver que a gente sempre reencontra. Enquanto o administrador se entregava às conversações educativas com os numerosos subordinados, Anicetus chamou-nos a pequena construção isolada e falou: vejamos outro ensinamento. Então, enquanto o pessoal estava trabalhando, o Aniceto chamou o André Luiz e o Vicente, Vamos lembrar que o Aniceto é o tipo professor, o mestre ali, que está ensinando os dois,
e eles vão para umas câmaras separadas, né, naquela estrutura onde eles estão. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco, que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou atencioso. Como vai, Paulo? O Aniceto já conhecia aquele espírito, um espírito enlouquecido, tá confinado num outro pavilhão, né? As palavras, ao que senti, emitiam um certo fluxo magnético, e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito, sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Olha só que interessante, né? Só a palavra do espírito de luz, carregada da vibração dele, agiu como se fosse um calmante em cima do Paulo, né? Paulo é o espírito que eles estão visitando, né? O nome dele é Paulo, né? E aí quando o Aniceto fala com ele como vai, a vibração do Aniceto age como se fosse um calmante ali, né? Controlando o espírito. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou nosso orientador bondosamente, tocando-o no ombro. Vou melhorando. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu: vou melhorando, graças. À vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar a vontade enfraquecida. Termine. O doente fez grande esforço e disse: graças a Deus. Então o espírito não estava dando conta de falar. Anotando-lhe o sofrimento e indecisão, lembrei dos enfermos das câmaras, seu André Luiz falando, aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo minhas íntimas considerações, disse o mentor esclarecido. Então o André Luiz lembrou dos casos que ele já tinha tratado, né? Lá no nosso lar, que ele viu a Narcisa, na verdade, os casos que ele viu a Narcisa, né, ajudando os doentes. Vê a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem, né? Ele vai falar a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem. Em nosso lar, não temos os primeiros. E os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconheçamos que todos os que gemem e sofrem, em qualquer parte, estão melhorando. Olha só. Todos os que gemem e sofrem, em toda parte, estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sinônimo de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados que não registram a dor são mais dignos de piedade, por permanecerem embotados em estranha rigidez do entendimento. Olha que interessante, né? Então, numa escala de compreensão, né, das patologias espirituais, né, os espíritos que já estão ali jogando, sofrendo, né, com o que eles fizeram, estão na frente daqueles que são irônicos, né, que são escarnecedores, que não ligam para nada, né, que são espíritos que estão ali paralisados ali, né, às vezes no ódio, no ressentimento, e nem começar a se arrepender eles começaram ainda, né? E designando o enfermo sob os nossos olhos, afirmou: Paulo é um doente, a caminho da melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar, os samaritanos é o grupo de resgate do nosso lar, tá? Eles têm esse nome, samaritanos. Os que não acusavam grandes padecimentos atrozes revelavam estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara, com absoluta inconsciência A única entidade que ali observara, com absoluta inconsciência da própria miséria, fora a de pobre vampiro que não encontrara guarida nas câmaras de retificação. Lembra da história do vampiro lá do nosso lar, né? Que a mulher que assassinou um monte de criança ao nascer, né? Os meninos nasceram, ela ia matando os meninos, né? E que ela chega no nosso lar lá falando que ela era bonita, bela, santa, que ela queria o paraíso, né? Aquela lá nem arrependida estava e eles não puderam receber ela no nosso lar, né? O que chamava até Paulo, né? O vigilante lá chamado Paulo,
ele fala para Narciso e para André Luiz que não podia receber ela, porque ela não tinha nem arrependido. Ela nem sentia, né, arrependimento pelo que ela fez, então ela não estava pronta para ser atendida no nosso lar. Foi o único caso, né, que o André Luiz lembra de alguém que não conseguiu ser ajudado. Por quê? Porque estava num nível de arrogância, de ironia, de ódio tão grande que achava que não precisava de nada. Ela queria ir lá para entrar no paraíso, ela queria ser premiada, né? Então ela chegava lá no nosso lar fingindo que tinha feito um monte de coisa boa, como se os espíritos de luz fosse, né, um bando de idiota, né? Eles falam, não, minha filha, se você nem arrependeu ainda, você pode, né, sair daqui, porque aqui não tem lugar para você não, aqui é lugar para quem se arrependeu, né? Voltou, gente? O pessoal tá falando que travou o som aí, travou ou tá funcionando para todo mundo? Né? Por favor, olhem aí para mim se está travado, se está funcionando, né? Às vezes, né, a internet está pregando uns sustos na gente de vez em quando. Está funcionando para vocês? Né? Se estiver funcionando, beleza, me manda uma mensagem aqui no chat aqui, por favor. Tá normal, tá? Ah, então tá. Obrigado, Isabela. Então vamos lá, ó. Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentre no Paulo a capacidade de visão. Tipo assim, vão analisar o Paulo. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos, abriu-se aos meus olhos a sua tela moral, parecendo formada em compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. O André Luiz está vendo a mente do Paulo, tá? Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando enorme admiração. Entre eles, reparei o de Ismália. Lembra Ismália, o espírito mais elevado que estava lá, aquela que fez aquela prece maravilhosa, né? O Paulo está lá, ele lembra da Ismália. Aqui, ó. Eu reparei o de Ismália na mente dele, que como doente, enfraquecida e ansiosa, né? Então era como Paulo vê Ismália, tá? Não é como ela tá, não. Isso é a mente dele, né? Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. Mulheres pareciam acusá-los. Homens davam ideias de perseguidores ferozes, ocultos no mundo inferior daquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismália e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade. Interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Né? Então, na mente do Paulo só estava o Alfredo e a Ismália mais sofredores, não o Alfredo e a Ismália do jeito que eles estavam ali. Né? Antes que eu pudesse expressar maiormente o espanto que me dominava, Aniceto ajuntou: já sei. Admira-se da presença da Ismália e do seu marido nos pensamentos do enfermo. Ante a minha perplexidade, continuou: lembram da história do Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Lembra lá que o amigo do Alfredo chegou lá e contratou um homem, né, para entrar, né, dentro do quarto lá e deitar na cama com a Ismália lá enquanto ela estava dormindo, e depois ele chama o Alfredo para ver, como se o cara estivesse lá o tempo todo, lá tivesse passado a noite com o cara, né? Então foi esse Paulo aqui que fez essa situação toda, né? Paulo, contudo, não somente cometeu ingratidão, como envenenou o espírito de outra senhora. Ou seja, o problema do Paulo não era só com a Ismália e o marido dela, não. Ele fez isso com várias pessoas, né? Como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para os seus próprios olhos. Ou seja, na mente dele, a Ismália e o Alfredo estão sofrendo por causa dele, né? Como sofreram no passado. Nossos amigos deste posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. Escarmento é tipo como punição, tá, gente? É o vocabulário da década de 40, tá? Do século passado. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Né? Por que ele carrega? Porque está lá dentro da consciência dele. Né?
Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos de fato com as criações mais íntimas da nossa alma. Então, o Alfredo carregava dentro dele seus erros, seus crimes. Então, o Alfredo carregava junto de si as suas dificuldades, aquilo que ele tinha plantado. Então, ele não viu o Alfredo e a Ismália como espíritos de luz que eles eram naquele momento. Ele viu o Alfredo e a Ismália como dois sofredores, esmagados pelas tramas cruéis que ele tinha feito. Enganado, porque ele enganou o Alfredo para ele achar que a Ismália estava traindo ele, destruiu o casamento dos dois, porque ele estava lá querendo a Ismália para ele, então ele, a pretexto de amar, ele destruiu a vida dela. Que amor, que amor é esse que destrói o outro? Reparando minha dificuldade de compreender de pronto, Aniceto prosseguiu, depois de pequeno intervalo. Para melhor elucidação, então o Aniceto vai dar um exemplo aqui para a gente tentar entender melhor. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isto nos compele. Então, assim, Jesus está muito bem, nós vemos ele morto ainda, Isso está fixado, Jesus está morto, Jesus está crucificado, A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e este crime estará conosco até o dia que nos vestimos da divina luz da redenção. O esclarecimento não poderia ser mais lúcido. Sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Tornou o generoso mentor com grave acento. Readquirindo a serenidade, perguntei. O André Luiz perguntando aqui. Mas Paulo veio ter casualmente aqui neste posto? Não, respondeu o amigo. Foi trazido pelo próprio Alfredo, olha que interessante, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige essa casa de amor, desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desespero. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da amada companheira. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália, enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Olha só que interessante, O Alfredo desencarna, e ele estava com tanto ódio que, apesar da Ismália estar indo visitar ele sempre lá, ele não conseguia enxergar a Ismália, porque estava preso no ódio, na raiva. Socorrido, em campo de paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Olha só, O Alfredo chegou lá desequilibrado, melhorou, cresceu, se tornou uma pessoa melhor e pediu para poder ajudar o companheiro que tinha arrebentado com ele. Foi lá, buscou o cara no abismo, nas regiões abismais, trouxe o cara para a colônia, para ele o Alfredo cuidar do cara que arrebentou com a vida dele, para poder melhorar os seus sentimentos. Olha só, coisa de speed luz mesmo, Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o qual irmão, atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros momentos aproximava-se do enfermo, como necessitado de reconciliação, depois como pessoa caridosa. Mais tarde adquiriu entendimento comparando situações e em seguida sentiu piedade. Logo após experimentou simpatia e presentemente conquistou a verdadeira fraternidade. O amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Olha só como é que a coisa foi gradativa, Ele não se transformou num amigo do Paulo de um momento para o outro, ele foi trabalhando, Primeiro ele quis reconciliar, depois ele foi para caridade, depois ele começou a entender, depois ele sentiu piedade, depois simpatia, e no final ele conquistou o quê? Fraternidade. Foi passo a passo. O perdão foi construído
ali, ó, ele foi entender, ele foi, né, conhecer melhor, ele foi entender o porquê, ele foi lá trabalhar com um amigo dele, né? Aí, depois disso tudo, que ele conseguiu, né, se ver como irmão, né, do Paulo. Né? Foi depois dessa situação que ele consegue conquistar a fraternidade. Isso é uma conquista dele, tá? O Alfredo. Né? Não importa o que o outro fez, mas o Alfredo cresceu espiritualmente com isso. Como vem, olha só, como vem, o ensinamento de Jesus quanto ao bater e abrir-vos-á é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta de coisas exteriores, procurando facilidade e vantagem. Mas aqui temos que abater a porta de nós mesmos para encontrar virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, que até agora se conservava calado, indagou: Paulo, todavia, permanecerá aqui? Nosso instrutor fez gesto significativo e concluiu: voltará breve à terra. Ismalha tem feito a seu favor inúmeras intercessões, e não deseja que ele, ao retomar a plena razão, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, caluniada por ele no mundo, voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Olha só, né? Olha como é que é, né? Eles estão tratando dele, né? E para ele não ficar humilhado quando ele ficar, né? Quando a mente dele equilibrar e ele entender que ele está sendo ajudado pela Ismalha e pelo Alfredo, que ele destruiu a vida dos dois, eles já estão vendo para ele reencarnar ali, né? E para a situação ser resolvida ali o mais rápido possível, sem que ele se sinta humilhado, né? A ideia deles é, né, ajudar sem humilhar, estender a mão sem, né, constranger o companheiro. Né? É coisa de espírito de luz mesmo, né, gente? Só os espíritos mais iluminados que são capazes de uma ação dessa, né? Então a gente vê que muitas vezes, né, a maior conquista que a gente pode ter é o despertar da espiritualidade no nosso sentimento, no nosso coração, na nossa vida, né? Tem um look aqui escondido aqui atrás, aqui, ó, né? Né? Então essa é a melhor coisa que a gente pode aprender na nossa caminhada evolutiva é o poder do perdão. Né? E o perdão, ele é o que? Gradual, né? A gente precisa aprender a compreender o outro para poder aprender a perdoar, né? Então é algo para a gente poder refletir, né? Para a gente poder pensar. Nós estamos aqui estudando, né, o capítulo aqui do livro, capítulo 27, né, do livro Os Mensageiros do André Luiz, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, né, vamos embora que a gente tem tempo, né? Nós já terminamos o capítulo. Então, se o que a gente está conversando aqui, né, trouxe alguma dúvida, alguma questão para vocês, né, fala com a gente aí, por favor, que nós vamos trabalhando aí juntos, né? Nós vamos trocando ideia aí de aprendizado aí uns com os outros, tá? Fiquem à vontade para mandar qualquer pergunta que vocês tenham, tá bom? Né, o nosso objetivo aqui é a gente conversar, né? A gente pega as obras, a gente estuda e a gente tenta desenvolver essas obras, né, para trazer para o nosso dia a dia, né, para nos ajudar nesse momento de transição que a gente está vivendo, né? A espiritualidade tem, né, falado muito disso, né? O quanto nós precisamos de despertar para as realidades da vida, o quanto nós precisamos de despertar, né, para os valores da imortalidade, nos lembrar, né, que nós somos espíritos imortais, né, encarnados aqui, né, transitoriamente num corpo de carne, né, aprendendo, crescendo, nos melhorando, né? E que a gente não pode, né, se iludir, né, quanto ao nosso momento e quanto ao nosso estado espiritual. Né? Vamos lembrar que nós temos muito que aprender, nós já temos muito valor, né? Já ganhamos aí muitas coisas aí, né, no nosso passado espiritual, vamos dizer assim, né? E à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai trabalhando valores do espírito, nós vamos crescendo. Né? O momento não está fácil para ninguém, né? Como dizem os irmãos de luz, nós estamos no momento de olhar para a nossa própria face, de a gente se conhecer, né? E isso é extremamente assustador, né? Porque nós aprendemos a vida toda a fugir de nós mesmos através do quê? Do prazer. O prazer é a ferramenta que nós utilizamos para fugir da gente mesmo, para não olhar para dentro, né? Para não perceber as nossas necessidades espirituais, né? Para não tentar, né, entender, né, aquilo que nós precisamos tanto, né, para poder crescer, para poder amar, para poder melhorar,
né? Então a gente está tentando aprender um pouquinho, né? Como a gente falou aqui, quem quiser mandar pergunta, né? Amanhã nós temos a nossa reunião que é só de pergunta e resposta, né? A pessoa que qualquer coisa, né? Tem uma história muito bonita de Jesus, né? Que certa feita o Cristo, né? Quando ele está lá perto do desencarne dele, né? Ele sai com o João Marcos, né? Que é um dos discípulos, ele é uma criança, né? E aí o João Marcos andando com Jesus fala para ele: você pode perguntar o que você quiser, pergunta o que vem no seu coração, né? Então é assim que funciona, né? O que vocês quiserem perguntar aí sobre espiritualidade, que a gente souber, né? Se a gente não souber, a gente pergunta para os amigos espiritual, né? Porque os amigos espiritual estão intuindo, né? Então eles ajudam a gente. Vamos ver o que o Ego está falando. Ainda estou muito distante do benefício de uma colônia bacana como o nosso lar. Apesar de estar buscando a cada dia me espiritualizar, às vezes fico desanimado. Desanima não, né? O que importa é o nosso desejo de ser melhor, meu amigo. O que abre a porta para a colônia igual ao nosso lar é o desejo de ser melhor, e isso aí você já tem, né? Pode ter certeza que você já está no caminho, né? Não duvido muito que você vá para uma colônia dessa quando você desencarnar, não, meu irmão, né? Você está querendo ser melhor, você está querendo ser uma pessoa, né, crescer, você está querendo vencer as suas dificuldades, né? Você quer se espiritualizar, né? A gente, segundo os amigos espirituais, nós somos o nosso melhor momento, né? Então reflete sobre o seu melhor momento, né? Reflete, né, sobre aquilo que você já conseguiu de fazer no bem, e aí você vai saber, né, avaliar bem, né, o que você precisa para o seu crescimento espiritual. Não sofre não, né? Sofre não, porque Jesus tem 1000 recursos para nos ajudar, né? E o desejo do bem, né, continuando com isso, o desejo do bem é o que importa. O desejo de ser melhor é o que importa. O desejo de crescer espiritualmente é o que nos importa, né? Isso que é a nossa chave para entrar no mundo espiritual. Sobre essa questão de perdão, eu já tive mais dificuldade. Hoje eu tenho mais entendimento. Quero saber se vale a gente perdoar sem precisar falar com ou para outra pessoa. Claro, né? Às vezes a pessoa não quer também conversar com a gente, né? O perdão é uma conquista de intimidade, né? O perdão é algo que está na nossa intimidade. É a nossa postura diante do outro. Se o outro quer, se o outro não aceita, né? Isso é com ele, né? E o perdão nasce do quê? Compreensão. Eu perdoo se eu entender. Eu perdoo se eu me conectar. Como é que eu me conecto, né? Vendo no outro a minha própria fragilidade. Quando eu olho para o meu irmão, eu percebo a fragilidade dele, né? E eu percebo a minha própria fragilidade, eu consigo lidar melhor, né, com as dificuldades que ele carrega. Quando eu vejo que ele é tão frágil quanto eu aprendo a perdoar, né? Então, assim, vamos lembrar disso, né? Tem aquela frase de Jesus lá no livro Boa Nova para o Pedro: o ser humano é mais frágil do que perverso. Mas é verdade, que nós estamos tentando ser melhor, né? Sem ilusão, sem querer parecer anjo, que nós não somos ainda, mas nós vamos chegar lá, nós estamos melhorando, né? Segundo os Espíritos, isso é a espiritualidade que fala lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O desejo do bem é o que importa. Nós temos já o desejo do bem, nós queremos acertar, a gente erra muito, com certeza, né? Não adianta se iludir quanto, né, as nossas próprias fragilidades, mas puxa vida, nós estamos tentando, né? Nós queremos, nós já sonhamos com algo melhor, né? Lembra que os espíritos, o que o Aniceto fala para o André: o cara que já está chorando já está bem, já está melhor, né? Porque ele já começou a arrepender. E a gente que está desejando ser melhor, está desejando crescer, né? Então isso conta muito, né? Queria falar sobre perdão. Eu li que a gente deve perdoar sim, mas que não é necessário conciliar. Ó, Jesus disse: concilia-te depressa com o teu adversário. Não é bem assim não, né? Mas é claro que nós temos os nossos limites. Às vezes a pessoa não quer conciliar com a gente, né? Mas o que é conciliar? Conciliar é a postura de intimidade, de estar aberto ao outro. Se o outro não quiser, eu resolvi comigo mesmo, né? Eu perdoei, eu pedi perdão, né? Então, assim, uma hora nós vamos conciliar, né? A caminhada espiritual é de conciliação, é de resolver um com o outro, né? É de encontrar um com o outro, né? Mas isso aí é cada um de nós ao seu tempo. Mas nós vamos conseguir sim, né? Mas a gente tem que lembrar, ó, nós temos que fazer o que a gente dá conta, né? Se a gente já está dando conta hoje de oferecer o nosso melhor, se a gente já está dando conta hoje, né, de despertar,
de querer ser melhor, já está muito bom. Já está muito bom. Temos que valorizar o que a gente já tem de bom. Temos que valorizar o que a gente já conquistou de bom. Temos que lembrar muito disso. Jesus não deixa a gente na mão. O Mestre nunca deixou a gente na mão e nunca vai deixar a gente na mão. Vamos lembrar disso. Vamos fazer a nossa parte. O conciliar-te depressa com o seu adversário não é só uma palavra bonita, não. É fácil? Não. Mas é aqui, ó. A conciliação nasce aqui, dentro da nossa própria intimidade. À medida que a gente for crescendo espiritualmente, nós vamos conseguir sim ter uma relação melhor com o outro, com o próximo, com aqueles que a gente precisa. A gente consegue, vai chegar lá. Aprendendo as suas lives que a gente só faz aquilo que dá conta, exatamente. Então hoje eu compreendo que as falhas que tiveram comigo pode ser por isso, a pessoa não dava conta, exatamente. Exatamente, gente, nós não fazemos aquilo que a gente não dá conta. E muitas vezes, por causa de não dar conta de um monte de coisa, a gente sofre. E a gente vai sofrer. Então a melhor coisa que a gente precisa para a gente crescer espiritualmente é o quê? Autoconhecimento, se entender. E como é que a gente não vai sofrer com o outro, nas relações de um com o outro? A gente tem que aprender a sair do nosso mundinho e aprender a olhar o outro. Então eu convivo com alguém, então eu vou olhar para aquela pessoa e falar assim, olha, essa pessoa dá conta disso, mas não dá conta daquilo. E eu vou parar de exigir que o outro dê conta de coisa que nem eu mesmo dou. Então assim, exatamente aqui, ó, temos que lembrar que temos e tivemos muitos débitos passados. Então é importante termos essa consciência. Isso aí. Por que o Pedro negou Jesus, gente? O Pedro precisava de uma lição. Jesus falou assim, Pedro, você pode todo mundo aí, viu? O negócio não é mole. Não, meu filho, aprende. Depois que o Pedro sentiu na pele o que é falha, ele passou a ter mais paciência com quem falhava. Por que o Paulo de Tarso tinha um espinho na carne? Porque o espinho da carne fazia com que o Paulo de Tarso baixasse a bola dele diante das fragilidades dos outros. Porque o Paulo tinha dificuldade de entender quem não dava conta do ritmo dele. Quem não largava tudo por Jesus, por Paulo não servia. Entendeu? Então se o cara titubeava ali, não queria, não dava conta de fazer 100% do que o Paulo fazia, o Paulo deixava o cara para trás. E aí o que acontece? O Paulo precisava de uma fragilidade para ele entender que o outro é frágil também. Ele falou assim, tá vendo, meu filho? Você é frágil, né? O outro é frágil também. Muitas vezes a gente precisa passar por situações para poder entender o nosso irmão. Quando a gente não entende o irmão por um desejo de compreensão, nós vamos passar por situações semelhantes a dele para poder sentir na pele. Eu senti na pele mesmo. Às vezes até na pele mesmo, porque a gente reencarna. Então a gente pode, por exemplo, se eu não respeito a figura feminina, eu vou reencarnar como mulher para aprender o que as mulheres sentem, o que elas passam, o que elas entendem. Se eu não reencarnei como pobre, eu vou reencarnar pobre. Poder aprender o que é humildade, o que é ser humilhado às vezes, para mim poder tentar não fazer de novo. Quando eu for fazer, falar, eu sei como é que é isso. Então é muito importante a gente lembrar dessas coisas. Se o amor for muito, podemos amenizar uma prova de expiação, mas em uma vida futura teremos que compensar? Não. O amor cobra a multidão do pecado. Se você amar demais, apaga. O amor é a moeda divina que paga tudo. Quem ama, resolve. É isso aí. Você matou, você roubou, você fez tudo de errado. Você mudou de verdade. Você sacrificou pelo amor. Você fez o bem, pagou. O amor cobre a multidão do pecado. E causa e efeito, ação e reação é para espírito ainda preso nas leis de justiça. O amor transcende a justiça. O amor quebra a necessidade da justiça, porque o amor por si só é a materialização da justiça. Quando eu amo, eu demonstro a minha modificação espiritual e eu saio do campo de ação da causa e efeito e eu me liberto. Mas nós temos que lembrar que para a gente aplicar amor nos nossos débitos, nós temos que aplicar amor nos débitos dos nossos irmãos para conosco. Ou seja, não tem como eu pedir amor para mim, para os meus erros, perdão para os meus erros se eu não perdoo ninguém. Porque a medida com que eu julgo o meu irmão é a pedra de toque para a minha própria individualidade eterna. Ou seja, se eu sou compreensivo, se eu perdoo, se eu tento esquecer quem falha comigo, no sentido de esquecer as falhas,
eu vou conseguir fazer isso comigo mesmo. Se eu sou implacável, se eu não perdoo, se eu não levo desafogo para casa, eu vou ser implacável, eu não vou perdoar e eu não vou levar desafogo para casa quando eu mesmo fizer. Né? Aquela historinha, né? Se eu rezo pedindo a Jesus para ele me perdoar porque eu sou frágil, e quando meu irmão erra eu falo assim, cadê Deus que não pune? O que equivale é o cadê Deus que não pune, porque cadê Deus que não pune para o meu irmão serve cadê Deus porque que não me pune quando eu erro. Né? Esse é o maior segredo espiritual que existe, que não é segredo, Jesus vai ensinar isso. Né? Só que a gente muitas vezes foge dessa realidade espiritual porque ela envolve perdoar o outro. Né? Então se eu aplico perdão para o meu irmão, eu vou ter sempre perdão. Mas se eu nunca aplico perdão para o meu irmão, eu nunca vou ter perdão. Medido com que eu julgo, sou julgado. Essa é a maior verdade espiritual que existe. Por que muitos de nós estamos lascados e sofrendo horrores aí? Simplesmente porque eu não quero aplicar para o meu irmão aquilo que eu quero que a espiritualidade faça comigo. Eu quero que a espiritualidade me perdoe, me compreende, me dê colinho, me fale que eu sou bonito, que eu sou, né? Mas quando meu irmão erra, eu quero que o universo dê essa, né, caia uma bigorna do céu, né? O nosso amor por si salvar o outro. Não entendi o que você escreveu, desculpa. Por si, não entendi. Um amor que a gente tem pela gente pode salvar o outro? Seria isso? Repete aí que eu não entendi o que você escreveu. Marcelo, às vezes não é de estar aberta. Né? E se a pessoa faz de novo com a gente? Aí isso é o que Jesus fala? Né? Manso como uma pomba, para um dente como uma serpente. Né? Jesus sabia muito bem quem andava com ele. Né? Jesus sabia muito bem que o Judas não era fluxo chegado, mas Jesus amou o Judas, não amou? Mas entrou na onda do Judas. Né? Uma coisa é você perdoar, outra coisa é você deixar o outro te enganar de novo. Que é aí que tá. Né? A nossa incapacidade, muitas vezes, de ver o que o outro pensa, o que o outro dá conta. Porque, na verdade, a gente quer o outro do jeito que a gente quer. Né? Eu idealizo ali a pessoa e quero que ela seja o que eu quero. Aí eu vou me decepcionar sempre. Porque eu não quero ver a pessoa do jeito que ela é, eu quero ver a pessoa do jeito que eu queria que ela fosse. Né? Então a gente tem que se proteger não é errado não. Nosso amor pode salvar o outro? Sim e não. Por que sim? Porque um amor muito grande pode vir em resgate de um amor pequeno, né? Mas é claro que a última decisão é sempre da própria pessoa, né? E você vê aqui o caso aqui da Ismália e aqui do Alfredo, né? Eles fizeram de tudo para ajudar o Paulo, né? E trouxe o Paulo e levou lá para o posto de socorro e cuida dele e ajuda, e a Ismália está vendo encarnação para ele renascer, ou seja, eles estão fazendo aquilo por amor, estão ajudando ele, né? Mas para ele tomar posse dessa ajuda depende da vontade dele, ou seja, o amor deles, né, tá, vamos dizer assim, limitado ao livre-arbítrio do Paulo. No momento que o livre-arbítrio do Paulo permitir, o amor deles age. Né? É como a espiritualidade faz com a gente. Os amigos espirituais querem ajudar a gente, muitas vezes. Mas o que acontece é que, às vezes, o nosso livre-arbítrio escolhe não aceitar a ajuda deles. Por quê? Porque a ajuda demanda mudança. Demanda desejo de ser melhor. Né? Então, muitas vezes, a gente tem, né, que lembrar, né, dessa questão. A melhor coisa que a gente tem, né, é a nossa visão do outro. A gente começa a analisar como é que eu enxergo meu irmão. Eu sou muito crítico, né? Eu sou muito cobrador dos erros dos outros, eu fico lá cobrando o erro dos outros. Isso é a melhor coisa para a gente se conhecer, porque essa medida que eu fico marcando para os outros, porque o outro tem que ser assim, tem que ser assado, isso só serve para mim. A medida com que eu meço o meu irmão, né, que eu fico lá julgando meu irmão, que ele devia fazer isso. Gente, aquilo ali quer dizer, é o retrato de como você se julga. E só serve para você. Né? Você achar que o outro fez ou não fez, não muda nada na vida dele, mas vai mudar tudo na sua. Por quê? Porque com medida que eu julgo o outro, eu estou me julgando. Se eu não tenho misericórdia do erro alheio, eu não tenho misericórdia do meu próprio erro. Se eu não perdoo o mínimo defeito do meu companheiro, eu não perdoo o meu mínimo defeito, por mais que eu mascare isso. O que eu exijo do meu irmão é só o retrato que eu exijo de mim. Então, para mim aprender a me amar mais, eu tenho que aprender a amar mais o meu irmão. É o efeito rebote. Né? Porque nós não damos conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, a gente não dá conta de se amar de um jeito e amar o próximo de outro. Não dá. O amor que a gente expressa para o próximo é o mesmo amor que a gente expressa pela gente. É como se fosse ali a pedra de toque mesmo. A pedra de toque é quando você passa no ovo, né? Ela brilha, o ovo faz o ovo brilhar da maneira diferente. Aí o cara sabe se aquilo ali é ovo de verdade ou não é.
Qual que é a nossa pedra de toque? Como a gente lida com o nosso irmão. Como que a gente julga o nosso irmão. Essa é a nossa pedra de toque. Né? Se eu acho que todo mundo é invejoso, é porque eu sou invejoso. Se eu acho que todo mundo é mentiroso, é porque eu sou mentiroso. Se eu acho que todo mundo é ladrão, é porque eu tenho maneira de roubar alguma coisa. Ou eu já roubei. Né? Sou de Quataguás, onde comprar livros espíritas. Tem alguns sites muito bons, meu amigo. Né? Eu tenho o site da FEB, né? Da Federação Espírita Brasileira. Né? Tem a Fonte Viva, que é um editor que vende bastante livros espíritas. Eu recomendo aí livros espíritas. Você não pergunta não, mas eu recomendo. Né? Tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a coleção André Luiz, para quem está começando. Né? Mas o primeiro livro, Livro dos Espíritos. A gente sempre julga o outro dentro das nossas perspectivas. Um erro. É um erro, mas é uma ferramenta, Thaisa. Sabe por quê? Porque aí faz a gente perceber como é que a gente está com a gente. Então, o meu trabalho para julgar menos o meu irmão vai me ajudar a não me julgar tanto, entendeu? Então, assim, a nossa relação com o outro nos ajuda a se conhecer. Então, quando eu falo assim, nossa, estou pegando o pé demais do outro, quer dizer que eu estou pegando o pé demais de mim mesmo. Né? Então, ajuda, né? Então, assim, até esse julgamento, claro que ele não serve para nada, a gente tem que trabalhar para julgar cada vez menos e compreender cada vez mais, né? Mas essa luta de julgar menos e de entender mais só nos ajuda, né? Só favorece a nossa proposta evolutiva. Né? Nós vamos aprendendo cada vez mais que nós somos aquilo que a gente pensa. E as leis divinas que estão escritas na nossa consciência são as leis do amor. Quando Jesus falava para a gente aprender a perdoar, é porque ele estava ensinando a gente a se perdoar. Quando Jesus falava para a gente trabalhar a fé do outro, é porque Jesus estava falando para a gente trabalhar a nossa própria fé. Aquilo que eu faço com o meu irmão reflete na minha própria intimidade. Marcelo, que ele não disse para falar dos milagres de Jesus? Ia perguntar amanhã, mas estou indo lá. Nossa, eu tenho um projeto do Lucas, ele escreveu um livro sobre isso, né? As pesquisas do Lucas lá com as pessoas lá que Jesus curou, né? Eu tenho um projeto de escrever um livro desse aqui. Mas assim, pensando aqui, eu não conheço, mas eu vou procurar saber amanhã, eu te falo, né? Mas assim, é interessante que milagre, né? Na verdade não é milagre, né? Milagre é a alteração da realidade, assim, né? Mas assim, Jesus, o poder de Jesus fazia coisas que eram, né, inacreditáveis, né, para os nossos, né, como para, né, os espíritos falam que nós estamos vivendo hoje na era dos milagres, né? O Liel falou comigo outro dia, vocês estão na era das maravilhas, a era da maravilha, por quê? Nosso mundo é maravilhoso, né? A ciência, a tecnologia, as coisas que existem no nosso mundo hoje, olha aqui nós conversando aqui, ó, à distância aqui, ó, mágica, né? Se um judeu da época de Jesus chegasse aqui no quarto, aqui me visse falando com vocês com uma luz artificial, com equipamentos, né, com um espelhinho aqui me refletindo aqui para, né, ele achar que isso aqui é uma mágica, gente. Nós vivemos num mundo mágico, né? Isso aqui para um homem de 1000 anos atrás é mágico. Não, isso aqui para um homem de 100 anos atrás, né, é inacreditável. Se falasse que isso vai, né, ou seja, é fantástico, né? Nós estamos vivendo um momento assim que, né, a gente não está percebendo, nós vivemos num mundo de maravilhas mesmo, né? Só que aí demanda também de como que nós estamos usando esse mundo de maravilhas, né? Mas é interessante. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do estudo, né? Queria agradecer a todos, lembrar, a gente fez uma reunião lá no Francisco e a gente esse mês só vai entregar a sexta, até porque nós estamos com obra lá na casa, né? Nós temos até uma parede lá que cai não cai, né? Já até derrubaram a parede, nós vamos ter que reformar a parede, arrumar a frente da casa, trocar piso do salão de morada de rua, então lá o Francisco já tem obra, né? E então a gente não vai ter atividade da assistência social a não ser a entrega de sexta, que vai ser no quarto sábado, porque o pessoal precisa comer, né? Então no quarto sábado, né, desse mês de fevereiro tem a entrega normal de sexta, né? Tem o pessoal do leite que vai entregar também, né? E a gente está querendo fazer uma campanha aí, estava até conversando isso, a gente tem que falar, gente, para arrecadar material escolar para as nossas crianças, né? Nós temos muitas crianças aqui que estudam no estado, tá? Normalmente os municípios dão material escolar, mas o estado, né, quando dá, né, é sempre insuficiente. Então nós estamos fazendo uma campanha, né, para caderno, lápis de cor, essas coisas, quem tiver, né, e quiser doar, né, e ter, né, a gente está aceitando para as nossas crianças, né? Às vezes você vai lá, compra uma caixinha de lápis de cor, compra lá né, aquela borracha que sobrou do menino, que eu comprei 3 pro meu, né? Eu levo lá um estojinho do ano passado, né? Então nós estamos fazendo uma campanha para arrecadar, né, itens de
de material escolar, caderno, né? Principalmente aqueles cadernos que o pessoal chama de ali bombom, né? Que é os cadernos que eles pedem para crianças tipo, da idade do Luke para baixo, né? Que é aqueles cadernos que é brochurão, né? Que eles chamam de brochurão pautado, né? Para os meninos aprenderem a escrever, né? Então, assim, quem quiser doar aí, nós estamos aceitando aí para as nossas crianças, tá bom? E aí no mês de março, né, a nossa assistência já vai passar para ter 3 sábados do mês, já era 2, passa para 3, aí já está melhorando, né? Nós estamos precisando muito de trabalhador na assistência social dos Flasfiatis, né? Se alguém quiser assumir um almoço, aí nós estamos precisando de alguém para assumir um almoço lá, nós estamos precisando de gente para ajudar a gente com o projeto, nós estamos precisando de uma série de situações, né? Quem quiser trabalhar, a partir de março nós estamos lá, né? Quem quiser ir lá no último sábado agora de fevereiro para ajudar na distribuição, nós também precisamos de gente para carregar a cesta. Importante isso, tá bom? Amanhã nós voltamos, né, com o nosso estudo. A gente vai continuar perguntas e respostas sobre espiritualidade, doutrina espírita. Pergunta se vocês quiserem. Se vocês quiserem mandar as perguntas antes, até me ajuda, porque aí eu já tenho as perguntas para começar, né? Que eu sou ruim para inventar pergunta, né? Mas eu sou bom, até porque eu sou bom para responder, para inventar. Muito ruim. Eu tenho que ser meio estimulado. É que igual aqueles carros que funcionam no tranco, lembra aquele carro antigo lá que o carro rodava a manivela? Então, eu ligo quando a manivela gira, tá? Mas é isso, né, meus amigos? Vamos agradecer a Jesus, né? Vamos agradecer a espiritualidade, o André Luiz, né, que mandou essa obra para nós para a gente poder estudar, né? E vamos fazer o nosso melhor, né? Vamos dar aí o nosso esforço, vamos fazer prece pelo pessoal lá da Turquia, né? A gente vai falar disso amanhã também, né? Tem até umas perguntas sobre isso. Não sei se vocês lembram, o Liel falou aquela questão lá do núcleo da Terra lá e tal, né? Tem tudo a ver com esses terremotos, essas coisas aí, né? Apesar de ser uma coisa natural, né? É uma coisa que depende da nossa mente também, tá? Mas aí nós vamos conversar sobre isso amanhã, tá bom? Fiquem todos com Deus, muita paz, muita luz, muito amor. Que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.